Um oferecimento Kimonos Towakai, a melhor linha de kimonos do Brasil. Excelente costura e caimento, seguindo os padrões japoneses. Condições especiais de frete, atendimento personalizado, cadastro de professores e distribuidores. Utilize nosso cupom de desconto Estudos sobre Karatê e ganhe um desconto exclusivo. Kimonos Towakai, elegância, tradição e conforto. Link na descrição. Em 1868, ano da restauração Meiji, quando o reino de Ryukyu foi anexado ao Império Japonês, nasceu em Shuri aquele que se tornaria uma das maiores lendas do karatê de toda a história. Seu nome, Gishin Funakoshi. Funakoshi foi o homem certo que, no lugar certo e na época certa, deu ao karatê de Okinawa o impulso de que este precisava para uma expansão que não conheceria mais fronteiras. Reconhecido mundialmente como o pai do karatê moderno, não poupou esforços para desenvolver e divulgar a arte. Seu trabalho foi tão árduo e incisivo que sua história passou a se confundir com a própria história do karatê. Logo após seu nascimento, foi levado para a casa de seus avós maternos, onde foi educado e aprendeu poesia clássica chinesa. Na escola primária, um dos seus colegas de classe logo se tornou um grande amigo. A confiança deste amigo fez com que ele levasse o jovem Funakoshi para conhecer seu pai, Anko Asato, um dos maiores especialistas de Okinawa na arte do Todê e membro de uma das mais respeitadas famílias. Aos 11 anos de idade, o jovem Funakoshi iniciou o treinamento que iria durar a vida inteira. Naquele tempo, a prática de artes marciais ainda era proibida pelo governo e as sessões eram realizadas à noite e às escondidas no quintal da casa do mestre. O treinamento era muito rigoroso e o mestre tinha uma filosofia de treinamento que se chamava Hitokata Sannen, um kata em 3 anos. Funakoshi estudava cada kata a fundo e só então, quando autorizado pelo mestre, seguia para o próximo. Após os treinos, mestre Asato falava sobre a essência da arte. Posteriormente, Gishin Funakoshi foi apresentado ao mestre Anko Itosu, grande amigo de Asato, que frequentemente visitava os treinos. De Asato, ele aprendeu o Shuri-te e de Itosu o Naha-te. A fusão destes dois estilos e todo o posterior estudo do mestre Funakoshi foram essenciais para o desenvolvimento do karatê moderno. Em 1888, aos 21 anos, Funakoshi tornou-se professor da escola primária, profissão esta que seguiu por 30 anos.
As mulheres de Okinawa eram conhecidas por sua força e sua determinação, e a esposa de Funakoshi não era exceção. Além de trabalhar duramente para ajudar nas despesas, logo começou a praticar karatê com o marido. Sua dedicação era grande e em pouco tempo adquirira plena compreensão pela arte e era quase tão hábil quanto o esposo. Muitas vezes, quando Funakoshi se ausentava, era sua própria esposa quem conduzia as sessões de treino de seus alunos, incentivando-os e corrigindo-os. Sua família era muito humilde e contava com 10 pessoas: o casal, seus pais, 3 filhos e uma filha. Yoshitaka, seu terceiro filho, mais tarde se tornaria um grande ícone no desenvolvimento do karatê moderno. Sua contribuição nas questões técnicas talvez tenha sido maior que a de seu próprio pai. Mais adiante, foi transferido para Nara e lá acabou conhecendo outros mestres, tais como Mestre Kyuna, Mestre Tono, Mestre Nigaki e também o grande mestre Sokon Matsumura, o Mestre Deitoso. Com o tempo, a prática de karatê em Okinawa tornava-se cada vez mais conhecida. No início do século XX, Isshin Funakoshi trabalhava intensamente junto de seu mestre Itosu em prol da divulgação da arte. Em 1902, o então inspetor escolar da prefeitura de Kagoshima, Shintaro Ogawa, visitou a escola de Funakoshi, em Okinawa. Entre as diversas apresentações preparadas em sua homenagem estava o karatê. Funakoshi impressionou bastante devido ao seu status de educador, deixando Ogawa muito entusiasmado. Este rapidamente enviou um relatório ao Ministério da Educação elogiando as virtudes da arte. A partir daí, o treinamento de karatê passou a ser oficialmente autorizado nas escolas de Okinawa. Eis que a arte marcial praticada às escondidas pelo jovem Funakoshi em sua infância finalmente havia saído de sua clandestinidade, mas este era apenas o primeiro passo de um intenso e árduo trabalho até que o karatê pudesse ser conhecido e praticado em todo o mundo. Até então, a arte marcial só era praticada atrás de portas fechadas, o que, no entanto, não significava que fosse um segredo. Porém, alguns mestres ainda procuravam manter seu conhecimento velado e dentro de suas famílias ou dentro de um pequeno e seleto grupo de praticantes. Contrariando os pedidos desses mestres mais antigos, que não eram a favor da divulgação da arte, Funakoshi contou com o apoio de outros renomados mestres ao levar a disciplina até o sistema público de ensino, entre eles Kenwa Mabuni, Hironori Otsuka, Takeshi Shimoda, Shoki Motobu e seu próprio mestre Itosu. Logo, as crianças de Okinawa estavam aprendendo os katas como parte das aulas de educação física. Depois de sua inclusão nos currículos escolares, o karatê passou a exercer inevitável atração sobre todos os tipos de pessoas, não apenas nas escolas secundárias, mas também nas organizações de jovens e também escolas primárias adotaram essa arte sutil de autodefesa como um de seus cursos de educação física. Frequentemente, muitas pessoas procuravam o experiente professor para pedir orientação e instrução. Alguns anos depois, o então capitão Rokuro Yashiro assistiu a uma apresentação de karatê. Essa demonstração foi feita por Funakoshi junto de uma equipe composta por seus alunos da escola primária.
Enquanto ele narrava, seus discípulos executavam os katas e demonstravam técnicas de defesa pessoal, chegando ao limite de seus pequenos corpos. Yashiro, extremamente satisfeito, ordenou a seus homens que iniciassem o aprendizado na arte. Esta foi a primeira vez que homens da Marinha testemunharam uma apresentação de karatê. Em 1912, a primeira esquadra imperial da Marinha ancorou na Baía de Shūjo, sob o comando do almirante Dewa. Ele selecionou 12 homens de sua tripulação para estudarem karatê durante uma semana na escola secundária de Daishi. Graças a estes 2 oficiais da Marinha, o karatê começou a ser muito comentado em Tóquio. Os japoneses que viam essas demonstrações levavam as histórias consigo quando voltavam ao Japão. Pela primeira vez na história, o Japão encontrara algo interessante em sua pequena Okinawa, além de praias bonitas e ar puro. Em 1917, Funakoshi recebeu um convite para fazer uma demonstração da arte okinauense no Butoku-den, o grande pavilhão de artes marciais de Kyoto. Essa foi oficialmente a primeira demonstração de karatê fora de Okinawa. No início dos anos 20, o professor Funakoshi, por diversos motivos, decidiu se exonerar do cargo que lhe deu status durante os 30 anos que trabalhou. Passou então a se dedicar exclusivamente em prol do karatê. Com a ajuda de seus colegas, fundou a Associação para o Espírito das Artes Marciais, com o objetivo de unificar o karatê. Em 1921, o então príncipe herdeiro Hirohito, de passagem em Okinawa, assistiu a uma demonstração liderada pelo mestre Funakoshi que o deixou muito impressionado. Por causa disso, no fim deste mesmo ano, o mestre foi convidado para fazer outra demonstração, desta vez em Tóquio, em uma exibição atlética nacional. A demonstração de kata foi um sucesso, o que culminou com o aparecimento de muitos outros convites de demonstração. O karatê enfim chegou ao Japão, mas este seria apenas o início de outra longa caminhada do mestre. Funakoshi pretendia retornar logo para sua terra, mas no decorrer dos acontecimentos foi ficando na ilha principal do Japão divulgando a arte. Uma das pessoas que mais insistiu para que ele ficasse foi nada mais nada menos que Jigoro Kano, fundador do judô e presidente do Instituto Kodokan, de quem se tornaria um grande amigo e sem sua ajuda o karatê não teria ido ao Japão. Kano o apresentou às pessoas certas, o levou aos locais certos, caminhou com ele através dos círculos sociais da elite japonesa. Logo, as classes mais altas dos japoneses se convenceram do valor do treinamento do karatê. Sua volta novamente iria ser adiada por algumas vezes, até que Funakoshi percebera que se ele quisesse ver o karatê propagado por todo o Japão, ele mesmo teria que fazê-lo. Portanto, resolveu ficar em Tóquio até que sua missão fosse cumprida. Nesse meio tempo, o mestre fundou seu próprio dojo de karatê num dormitório para estudantes de Okinawa, em Meisei-juku. Levou uma vida muito difícil nos anos que se seguiram. Trabalhou como jardineiro, zelador e faxineiro para poder se alimentar enquanto ensinava karatê à noite. Em 1922, Funakoshi publicou seu primeiro livro, Ryukyu Kenpo Karate, um tratado sobre a prática do karatê. O grande terremoto de Kanto, em 1º de setembro de 1923,
destruiu as placas de seu livro e levou alguns de seus alunos com ele. Este livro teve grande popularidade e 4 anos após seu lançamento, foi revisado e reeditado com um título alterado para Rentan Goshin Karate Jutsu. Em 1925, Funakoshi começou a pegar alunos dos vários colégios e universidades na área metropolitana de Tóquio, e nos anos seguintes, esses alunos começaram a fundar seus próprios clubes e a ensinar karatê a estudantes destas escolas. Como resultado, o karatê começou a se espalhar desde o centro do império. No início da década de 1930, já haviam clubes de karatê em cada universidade de prestígio de Tóquio. Coincidentemente, nesta época, o Japão estava em uma guerra de colonização na Baía do Pacífico. Eles invadiram e conquistaram a Coreia, a Manchúria, a China, o Vietnã, a Polinésia e outras áreas. Jovens militares, a ponto de irem para a guerra, procuravam Funakoshi para aprender a lutar. Assim, eles poderiam sobreviver ao recrutamento nas forças armadas japonesas. O seu número de alunos aumentou significativamente neste período. Funakoshi era profundamente religioso e tinha muito receio de que o karatê se tornasse um instrumento de destruição. Portanto, decidiu eliminar do treinamento algumas aplicações mortais dos katas. O mestre teve sucesso ao remover técnicas de quebras de juntas e de ossos, dedos nos olhos, chaves de cotovelo, esmagamento de testículos, criando um novo mundo de desafios e lutas em equipe onde somente umas poucas técnicas seriam permitidas. Ele fez isso baseado nos seus propósitos e com total conhecimento dos resultados. Mesmo falecendo jovem, antes de completar 40 anos, Yoshitaka Funakoshi, ou Gigo, dependendo de como se lê os dois kanjis que formam o seu nome, teve grande influência no desenvolvimento do karatê moderno. Visto que seu pai foi responsável por transformar o karatê de uma mera técnica de luta para um caminho de filosofia marcial, uma filosofia de vida, Yoshitaka foi responsável por seu desenvolvimento técnico. Sob a supervisão de seu pai e auxiliado por outros importantes artistas marciais, desenvolveu uma técnica que definitivamente se distinguira da antiga arte de Okinawa, dando-lhe um sabor japonês completamente diferente. Yoshitaka começou seu treinamento formalmente quando tinha 12 anos de idade, mas muito antes ele já tivera contato com a arte. No livro Karatê do O Meu Modo de Vida, seu pai conta como ele treinava karatê com seus mestres Itosu e Asato. Apesar de não possuir uma estatura alta, era extremamente forte para o seu tamanho. Tornou-se realmente um fenômeno no campo das artes marciais, atingindo um extraordinário nível técnico. Foi considerado e continua sendo por muitos o melhor karateka que já existiu, pelo menos sob o ponto de vista técnico. Mestre Shigeru Egami, fundador do estilo Shotokai, considerava ele um gênio das artes marciais. A potência de seus socos era inquestionável. Frequentemente ele quebrava o makiwara em 2. Com apenas 7 anos de idade, foi diagnosticado como sendo portador da tuberculose, em uma época anterior à descoberta de antibióticos especiais. Os médicos estimaram que ele não passaria dos 20 anos de idade. Yoshitaka parecia decidido, em parte devido à sua doença, que treinaria com toda a sua energia para atingir o nível mais alto possível na arte,
antes de perder a luta contra a morte. Sua garra e força física tornaram-se o instrumento da criação de novas técnicas. Estendendo a criação de seu pai, ele foi o criador técnico do karatê moderno. Assim, onde as técnicas davam ênfase ao uso e desenvolvimento dos membros superiores, ele descobriu novas técnicas de perna, como o Mawashi-geri, o Yoku-geri Kekomi, Yoku-geri Keage, Fumi-komi e o Shiro-geri. Tudo isso tornou-se parte do grande arsenal do antigo estilo de Okinawa. As técnicas de perna eram executadas levantando-se o joelho muito mais rápido do que nos estilos anteriores. As bases ficaram mais baixas e o uso dos quadris foi enfatizado. Dentre os desenvolvimentos técnicos mais importantes, podemos citar o giro do quadril para uma posição semifrontal chamada Hanmi, quando bloqueamos, e o giro do tronco para a frente com a rotação do quadril quando o atacamos, chamada Shomen, pois a ideia principal era justamente desferir o ataque utilizando todo o corpo. Yoshitaka insistiu no uso de curtas distâncias e ataques profundos. Ele também deu importância ao Oizuki e ao Gyakuzuki. Estas técnicas complementares diferenciaram imediatamente o karatê moderno do karatê de Okinawa. Seu pai aprovou tudo sem exceções. Suas sessões de treino eram muito exaustivas. Durante elas, Yoshitaka esperava que seus alunos dessem o dobro da energia que eles colocariam em uma luta real. Assim, eles estariam certamente preparados para se manter em pé numa situação real. Sempre foi muito respeitado pelos estudiosos do karatê e por seus alunos, além de não ver impedimento algum na evolução do novo estilo que estava sendo criado, e nunca gerou conflitos entre mestres e alunos. Sob a liderança de Yoshitaka, grandes mudanças vieram à tona entre 1930 e 1935, a maioria delas relacionadas ao kumite. Visto que seu pai deu mais ênfase aos katas, ele desenvolveu técnicas de treino para a luta. Inicialmente, ele criou o Gohon Kumite, treino combinado com 5 ataques em avanço, bem como sua variação, o Sanbon Kumite, com 3 movimentos. Sistema semelhante ao usado no Kendo, a arte que Yoshitaka praticou e estudou sob a supervisão do grão-mestre Hakudo Nakayama, de onde ele obteve importante inspiração para os futuros aprimoramentos no karatê. Em 1933, ele havia estabelecido o Ippon Kumite, treino combinado de um passo por vez, seguido pelo Ju-Ippon Kumite, que é feito em movimento. Esse processo terminou com a luta livre, Ju Kumite, em 1935. Até o fim do século XIX, todo o karatê treinado em Okinawa era composto basicamente de katas. Mestre Toso desenvolveu o conceito de Kihon, e a partir deste momento, com os métodos de luta desenvolvidos pelo mestre Yoshitaka, os alunos poderiam experimentar as técnicas dos katas uns contra os outros sem causar danos sérios. Tecnicamente falando, com a anexação de Ryukyu, o karatê já era uma arte marcial japonesa, mas a verdade é que, na prática, esta transição não era tão simples. O karatê, além de pouco conhecido, era visto com maus olhos no arquipélago principal. Mestre Toso e outros mestres estavam tendo muitas dificuldades
para introduzir o karatê nas escolas. Transformar o karatê em uma arte japonesa legítima seria um trabalho ainda muito mais difícil e delicado. Felizmente, Funakoshi conseguiu fazer o que seu mestre não havia conseguido: levar o karatê para o Japão, e este seria apenas o início da jornada. Para tanto, nosso mestre dedicou-se para adaptar a arte a fim de contornar a intolerância japonesa para com os costumes e ideias de origem chinesa. A adaptação talvez mais drástica em relação ao karatê, que causou revolta por parte de alguns mestres mais antigos, foi a mudança dos caracteres kanji utilizados para escrever a palavra karatê. Embora a pronúncia tenha sido mantida, seu significado mudou drasticamente. Enquanto a forma antiga significava mãos chinesas, a nova forma era traduzida como mãos vazias. Funakoshi defendia a ideia de que o termo mãos vazias seria mais apropriado, pois representava não só o fato de o karatê ser um método de defesa sem armas, mas também porque o espírito da arte é justamente esvaziar a mente de todos os desejos e vaidades terrenos. Mas as alterações não pararam por aí. O mestre deveria se adaptar a determinados costumes do Budô e ainda acrescentar o termo padrão utilizado pelas outras artes japonesas, Udo, caminho. Portanto, Karatê-do, caminho das mãos vazias, se tornou o termo oficial. Essa mudança já vinha sendo estudada, mas foi a partir de 1936, com a publicação da primeira edição de sua principal obra, Karatê-do Kyohan, que ele passou a usar mais ostensivamente este termo. Este livro representou claramente o nascimento do Karatê-do como uma nova arte marcial japonesa, finalmente crescendo de sua herança okinauense. Com essa mudança, iniciou-se um trabalho de revisão e simplificação que também passou pelos nomes dos katas. Ele acreditava que os japoneses não dariam muita atenção por quaisquer coisas que tivessem ligação com o dialeto okinauense, menos ainda com referências e termos chineses. Entre os katas que tiveram seu nome adaptado, podemos citar a série Binan, que passou a se chamar Heian, a série Naihanshi, que se tornou Teki, Basai virou Basai, Kushanku tornou-se Kanku, Wanshu Enpi, Shinto Gankaku, Hohai Meikyo, entre outros. E se engana quem acha que apenas os nomes sofreram alteração. Até mesmo o uniforme de treino do karatê foi niponizado, uma vez que o primeiro karatê-gi utilizado por Funakoshi era, na verdade, um judô-gi recebido como presente de seu grande amigo, o mestre Jigoro Kano. Apenas mais adiante que o karatê passaria a utilizar um modelo próprio de do-gi. O sistema de graduação utilizado pelas outras artes japonesas também foi incorporado e por sugestão do próprio Kano, criador do sistema. Em 20 de janeiro de 1939, aos 71 anos de idade, Funakoshi deu seu primeiro passo dentro de um dojo de karatê. O prédio fora feito de doações particulares e uma placa foi pendurada sobre a entrada e dizia Shotokan. Este nome foi dado por seus próprios alunos e talvez tenha sido a mais bela homenagem feita ao mestre das artes marciais.
Shoto era o pseudônimo usado pelo mestre para assinar suas caligrafias quando jovem, e Kan significa lar, portanto, lar de Shoto. Tempos mais tarde, seus alunos batizaram o estilo que Funakoshi vinha desenvolvendo com este nome, Shotokan. Estilo que iria se tornar o mais tradicional e mais difundido no mundo a partir da segunda metade do século XX. Em 1943, Funakoshi e Yoshitaka publicaram um novo livro, Karate do Nyumon, onde o filho se focou na parte técnica e o pai nos capítulos iniciais e na seção histórica. Com a iminência de uma guerra pairando no ar, a necessidade de treinamento nas artes militares estava em crescimento. Jovens estavam se amontoando nos dojos, vindos de todas as partes do Japão. O karatê foi de carona nessa onda de militarismo e estava desfrutando de uma aceitação acelerada como resultado. O nacionalismo exacerbado fazia com que muitos quisessem mostrar que o Japão tinha uma modalidade de boxe mais simples, natural e eficiente que o boxe chinês. Enquanto já se desenrolava a Segunda Guerra Sino-Japonesa, em 7 de dezembro de 1941, o Japão despeja um bombardeio sobre as forças navais americanas em Pearl Harbor, numa tentativa de prevenir que as embarcações americanas bloqueassem a importação japonesa de matéria-prima. Os japoneses tentaram remover a frota americana e varrer a influência ocidental do Oceano Pacífico. O plano era bombardear os navios de guerra e os porta-aviões que estavam no território do Havaí. Isto deixaria a força da América no Pacífico tão fraca que a nação iria pedir a paz para prevenir a invasão do Havaí e do Alasca. Infelizmente, o pequeno Japão não tinha os recursos, força humana ou a capacidade industrial dos Estados Unidos. Com uma mão nas costas, os americanos destruíram completamente os japoneses na Ásia e no Pacífico. Os americanos destruíram tudo que estava em seu caminho. As ilhas foram bombardeadas do ar, todas as cidades queimadas até o fim, as colinas crivadas de balas pelos cruzadores de guerra de longe da costa, e então as tropas varreram a ilha, cercando todo mundo que estivesse vivo. A era dourada do karatê em Okinawa tinha acabado. Todas as artes militares haviam sido banidas rapidamente pelas forças americanas. Primeiro uma, depois outra bomba, e as cidades de Hiroshima e Nagasaki viraram cinzas. 3 dias depois, bombardeiros americanos sobrevoaram Tóquio em tal quantidade que chegaram a cobrir o sol. A cidade foi bombardeada com dispositivos incendiários. Descobrindo que o governo do Japão estava a ponto de cometer um suicídio virtual sobre a imagem do imperador, cartas secretas foram passadas para os japoneses, garantindo sua segurança se eles assinassem sua rendição incondicional. O Japão estava acabado, a Guerra do Pacífico também, mas o pesadelo de Funakoshi ainda havia de acabar. Uma das vítimas dos ataques aéreos foi o seu dojo Shotokan, construído por seus alunos poucos anos antes. Com os Estados Unidos exercendo pressão sobre Okinawa, a senhora Funakoshi finalmente iria deixar a ilha e juntar-se ao seu esposo em Kyushu, no sul do Japão. Foi nesta época que Yoshitaka, jovem e promissor mestre de karatê no seu próprio direito, aquele que Funakoshi estava contando para substituí-lo como instrutor do novo estilo,
portador de tuberculose, veio a falecer em 1945, enquanto teimosamente recusava-se a comer a ração americana dada ao povo faminto. Funakoshi e sua esposa tentaram permanecer em Kyushu, uma área predominantemente rural sob a ocupação norte-americana no Japão, mas em 1947 a senhora Funakoshi também partiria, deixando o mestre retornar a Tóquio para reencontrar seus alunos karatecas que ainda viviam. Acabada a guerra, as artes militares haviam sido completamente banidas. Entretanto, alguns dos alunos de Funakoshi tiveram sucesso em convencer as autoridades de que o karatê era um esporte inofensivo. As autoridades americanas concederam, principalmente porque naquela época não tinham ideia do que o karatê fosse. Além disso, alguns homens estavam interessados em aprender as artes militares secretas do Japão. As proibições foram completamente eliminadas em 1948. Em maio de 1949, os alunos de Funakoshi moveram-se para unificar todos os clubes de karatê universitários e privados numa única organização. Eles a chamaram de JKA, Associação Japonesa de Karatê, e nomearam Funakoshi seu primeiro instrutor-chefe. Estava criada a primeira escola de karatê da história. Esta entidade passou a tratar o karatê não apenas como uma luta, mas como uma ciência. Funakoshi Sensei certamente foi o homem que mais contribuiu para que o karatê fosse difundido no Japão e no mundo. Graças aos seus esforços, hoje podemos praticar esta nobre arte marcial e temos a oportunidade de conhecer uma belíssima filosofia de vida. Muitos dizem que o maior feito deste homem foi a criação de um novo estilo. Entretanto, o sonho do nosso velho mestre não era dividir ainda mais o karatê, e sim unificá-lo e tratá-lo como uma única arte marcial. Para isso, ele trabalhou incessantemente na divulgação e no desenvolvimento técnico da arte durante toda a sua vida, e seu maior legado foi o karatê moderno. Hoje, muitos outros estilos trabalham as técnicas e os métodos que o próprio Funakoshi apresentou. Isso mostra que o trabalho do mestre não foi em prol apenas do estilo Shotokan, mas do karatê como um todo. Em 1957, Funakoshi chegara aos 89 anos de idade. Foi professor de escola primária, mestre e professor de karatê. Mudou-se para o Japão em 1922 e levou consigo o karatê, dando ao Japão algo de Okinawa com seu próprio jeito pacifista. No processo, ele perdeu um filho, sua esposa, o dojo que seus amigos fizeram em sua homenagem e qualquer esperança de uma vida pacífica. Suportou 2 grandes guerras que resultaram em calamidade nacional. Treinou seus jovens alunos e conheceu suas famílias, apenas para vê-los partirem para a guerra e não mais voltar.
Ele viu o Japão queimar, viu os antigos templos e santuários serem totalmente aniquilados, viu bombardeiros enegrecerem o sol, viu como um pilar de fumaça negra subindo de cada cidade no Japão, envenenando o ar que ele respirava. Vivenciou a queda da glória do seu rico país para uma nação miserável, dependendo de suprimentos e roupas dos seus conquistadores. O medo, o cheiro da fumaça, o cheiro dos mortos, os gritos daqueles que foram deixados para morrer lentamente, o choro das mães que perderam seus filhos e esposas que nunca mais iriam ver seus maridos. O ruído ensurdecedor dos aviões americanos voando sobre sua cabeça aos milhares. Os clarões como os de trovões por todo o país quando as bombas explodiam em áreas residenciais. Os flashes de luz na escuridão. A espera no rádio para ouvir a voz do imperador pela primeira vez, somente para anunciar a rendição. A humilhação de implorar comidas aos soldados, intermináveis funerais, famílias arruinadas e lares destruídos. A lição mais importante que ele nos ensinou está expressa na história do modo como ele passou pelo dojo principal de Jigoro Kano. Caminhando pela rua, ele parou e fez uma pequena prece quando passou pelo Kodokan. E se estivesse dirigindo um carro, ele tiraria seu chapéu quando passasse. Seus alunos não entenderam por que ele estaria rezando pelo sucesso do judô. Ele explicou: eu não estou rezando pelo judô, eu estou oferecendo uma prece em respeito ao espírito do meu grande amigo Jigoro Kano. Sem ele, eu não estaria aqui hoje. Gishin Funakoshi, o pai do karatê moderno, faleceu no dia 26 de abril de 1957, deixando discípulos que dariam continuidade ao seu trabalho, entre eles Nakayama Sensei, Kanazawa Sensei, Nishiyama Sensei, Asai Sensei e tantos outros. No seu túmulo está gravada sua célebre frase: no karatê não existe atitude ofensiva. O monumento está localizado no templo Engakuji, na cidade de Kamakura, Japão.
Gravando. Começa um pouquinho antes, né? Daquela parte. Não, ó, volta. Demorou demais. Tá gravando. Tá vindo a água. Gravando. Vai de novo. Volta um pouquinho antes. Hã? Volta um pouquinho antes. De equilíbrio total ali, o pé enterrou. Eu imagino. Pode bater os erros de gravação depois, Sensei. Claro, depois acaba os créditos, erros de gravação.